Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Agradecemos a igreja por sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, falando sobre os propósitos de Deus. Então, desde o início desse culto já tem sido falado sobre propósito. O irmão Luiz estava falando que nós viemos aqui com o propósito de servir a Deus, louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Realmente saímos da nossa casa com um propósito certo ao chegar aqui, ao deslocar da nossa casa até aqui para servir ao nosso Deus, louvar o seu nome, engrandecer, glorificar, dar glória a Ele, pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Tudo tem o seu tempo determinado, é o que a Bíblia Sagrada nos fala. Então, tem tempo determinado, é certo que alguém determinou, deu uma determinação, aleluia, e esse alguém é o nosso Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele determinou um tempo para todas as coisas, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, aleluia. E o propósito é tanto para nós, seres humanos, mas o propósito também é do nosso Deus. Esse é o propósito dele, é deixar com que nós tenhamos um tempo suficiente para todas as coisas e tenha propósito em nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é propósito de Deus. Quando nós saímos, viemos aqui, o nosso propósito agora é receber de Deus, é dedicar esse momento que pertence a nós, há tempo para todas as coisas. Então o tempo que nos pertence agora é o presente, o amanhã não está nas nossas mãos, o ontem não está nas nossas mãos, é o tempo agora. E esse tempo foi determinado antes da fundação do mundo pelo nosso Deus, que hoje nós estaríamos aqui, tem tempo determinado para todas as coisas, e hoje é o tempo de nós receber a bênção que é para nós agora. Hoje é o tempo determinado pelo nosso Deus, e se Ele determinou, quem sou eu para desobedecer? Quem sou eu para não fazer aquilo que Ele tem determinado? É certo que o ser humano, por ter livre arbítrio, ele até pode desobedecer, mas nós sabemos que o preço da desobediência é um preço muito caro, mas o propósito maior do nosso Deus é nos abençoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito aonde debaixo dos céus. Aqui está falando de nós, no nosso tempo, aqui nessa terra, debaixo dos céus, aleluia. É o tempo nosso, tempo do homem, tempo trono, é o cronômetro. Então há tempo para nós. Então não adianta nós querer dizer, não adianta eu querer dizer, eu não tenho tempo de fazer tal coisa, eu não tenho tempo. Nós temos que achar um tempo, ou esse tempo já foi determinado por Deus, aleluia. Então nós temos um tempo determinado para todas as coisas. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 2 está nos dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, aleluia. Então esse tempo já foi determinado pelo nosso Deus, desde a criação do mundo. Tem os versículos da Bíblia que diz: antes da criação do mundo, aleluia, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é poderoso, todo o poder está nas suas mãos. Então ele pôde, esse é o nosso Deus, na criação do mundo, já determinar o dia de hoje, para nós estarmos aqui. É um tempo determinado. Aproveite eu ou não aproveite essa oportunidade, foi determinado para que eu fosse, para que nós fôssemos abençoados, que nós recebêssemos tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Foi determinado, aleluia. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, quando nós viemos a este mundo e nascemos aqui nesta terra, esse tempo já estava determinado. Nada foge do controle do nosso Deus. Tudo está sob controle.
Então, lá na fundação do mundo, antes, Deus já disse, aleluia, que o meu servo, o João Batista, dia 21 de março de 59, vai vir a este mundo, vai nascer, aleluia, estava determinado, aleluia. Mas também está determinado o dia que eu vou morrer, já está determinado e vai se cumprir. Mas nesse intervalo, entre o nascer e o morrer, nós temos que fazer, aleluia, cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Eu me perguntei para mim mesmo qual é o maior propósito que eu tenho na minha vida, que eu estou buscando, que eu almejo, se eu ainda não encontrei. Aí eu recebi a resposta, que o meu maior propósito, aquilo que eu estou buscando, é que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida, que eu venha cumprir o mandamento de Maria, mãe de Jesus Cristo, que disse: façam tudo o que Jesus Cristo mandar, aleluia. O meu propósito é que eu possa fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo me mandou. Sei que é difícil, mas é o meu propósito, é o que eu estou buscando, e com as minhas forças eu não vou conseguir fazer tudo, talvez não consiga fazer nada, mas o Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós estando como ramo ligado na videira verdadeira, aí sim nós podemos produzir fruto, e muitos frutos, aleluia. Então assim, aleluia, este é o propósito que o Senhor Deus tem nos dado. Há tempo de nascer e tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Nós estamos nesse ano, no ano da colheita, então nós sabemos que quando chegou o tempo de plantar, agora no passado, o ano passado, o outro ano, enfim, anteriormente, quando aqui era a sede, enfim, foi plantado, era o tempo de plantar, aleluia, e hoje continua sendo o tempo de plantar, mas também há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Na hora da colheita nós vamos arrancar, nós vamos colher, louvado seja o nome santo do Senhor, e nós estamos pedindo que o Senhor continue salvando almas, libertando, que muitos e muitos batismos tenham a existir aqui na nossa igreja, porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado será condenado, ou já está condenado, aleluia. Não é Deus que condena, Deus quer nos tirar da condenação, porque nós já nascemos condenados, porque já nascemos do pecado e continuamos pecando. Não foi só Adão e Eva que pecaram, não foram os outros, não, todos pecaram, a Bíblia Sagrada diz, e destituídos estão da glória de Deus. Eu pequei muito, todos nós pecamos, todos pecaram, aleluia, mas graças a Deus, que o nosso Deus, aleluia, está para nos perdoar. Por isso Jesus Cristo pregava, quando Jesus Cristo apareceu pregando, Jesus Cristo diz: arrependei-vos. João Batista antes, quando estava pregando, pregava: arrependei-vos. Os apóstolos, quando estavam pregando, pregavam o arrependimento. Não há perdão de pecados sem o arrependimento, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós estamos falando hoje sobre o propósito de Deus e sobre o nosso propósito também, louvado seja o nome santo do Senhor. O propósito de Deus, que é um plano para o mundo inteiro, e é um plano individual para cada um de nós. Deus tem os seus planos para cada um de nós. Agora, aleluia, vamos nos esforçar, porque a Bíblia Sagrada manda nos esforçar, não temer, não nos espantar. Vamos nos esforçar para que o plano de Deus, o propósito de Deus possa ser realizado na nossa vida. Eu vou pedir para a mídia, se tiver ali, se tiver condições, para colocar alguns versículos que nós estaremos meditando nesses versículos. Romanos capítulo 8, no versículo 28, tranquilo, sem pressa. Então, falando sobre o propósito do nosso Deus, eu fui olhar no dicionário, que é um propósito para eu poder entender melhor, para eu entender melhor. Então, um propósito, Romanos 8 e 28, depois nós estaremos lendo. Um propósito é uma intenção, então a intenção de Deus para nós, para nos abençoar. É um objetivo de Deus para nos abençoar, para nos dar o céu, para nos dar
a comunhão com Ele. É uma finalidade, um propósito é uma finalidade, é um desígnio, é um plano, é uma meta, é um alvo, aleluia, para nós alcançar, e um alvo para Deus alcançar. O propósito a tempo, aleluia, para todo propósito debaixo dos céus. E nós temos que o tempo do propósito de Deus para a nossa vida, nós devemos deixar Ele trabalhar em nossa vida, ou podemos impedir. Se caso exista incredulidade na nossa vida, podemos impedir que venha acontecer e cumprir os propósitos de Deus. Romanos 8, 28 nos diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem dos que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, aleluia, contribuem para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus. Por que nós amamos a Deus? Jesus disse: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós temos os mandamentos de Deus, nós guardamos os mandamentos de Deus, então nós amamos ao Senhor. Então todas as coisas cooperam para o bem nosso. Então essas lutas, tribulações, angústias, perseguições, é o que está acontecendo neste mundo, que nós estamos acompanhando. Então nós sabemos que acabam, nós não gostamos, às vezes não entendemos, mas acabam contribuindo para o bem dos que amam a Deus e daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus, lá no início da criação, aleluia, Ele fez o propósito, esse. Então, de acordo com esse propósito, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro versículo, Romanos 6 e 23, aleluia, nos falando sobre o propósito de Deus. Então esse propósito é diretamente a minha vida, a nossa. Não é para os outros, mas nós não vamos pensar: isso é para o fulano, esse é para o fulano. É para mim. O propósito de Deus é na tua vida, é na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A aplicação pessoal é para nós. Podemos fazer de conta que nós seja como Adão. Só existiu Adão. Então tudo que Deus falava era para Adão. Aleluia. O que Deus fala para nós é para cada um de nós individual. Não é essa palavra para o fulano que não está aqui, deveria ter vindo. Não, é para nós. Romanos 6, 23, ali está nos dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, depois que veio o pecado, depois que o ser humano começou a perecer, depois que veio a morte, então o propósito de Deus era salvar. O propósito de Deus é não deixar ninguém perecer. Deus não tem prazer na perdição do ímpio. Deus tem prazer na morte do salvo, do cristão, aleluia. Então, mas é um propósito de Deus. Ele disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós sabemos que a morte, ela veio por causa do pecado. Adão e Eva foram avisados que se pecassem iriam morrer. Então eles pecaram, morreram, aleluia. Então a Bíblia Sagrada nos diz que é um resultado, é uma colheita. Então quando alguém acaba plantando aquilo que é mal, aquilo que não vem de Deus, ele certamente vai colher. É simplesmente o salário que ele vai receber, que é a morte, aleluia. Mas graças a Deus que Deus está de olho para nos dar a segunda parte ali do versículo, que nos diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O mesmo versículo ainda, aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é um presente, é um dom que Deus tem para nos dar. Ali falou na primeira parte da morte eterna, uma morte que é para sempre, distante de Deus, lá no inferno, como a Bíblia Sagrada nos diz. Mas a segunda parte está falando agora da vida eterna. É um dom, é um
presente, nós temos somente que aceitar, nós temos que acreditar, nós temos que crer, buscar esse presente que Deus tem para nos dar, aleluia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, como em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, para nós termos a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi um presente que Deus nos deu, é um propósito de Deus, aleluia, nos salvar. Então houve o pecado, houve a desobediência, continua existindo o pecado, continua existindo a desobediência, mas o propósito de Deus é dar de presente o dom, o propósito de Deus é dar de presente a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada nos fala em João 3,16, que Deus amou tanto esse mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Vida eterna é o que Deus tem para nos dar. Vida eterna é o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de todos os rosarenses, para a vida de todos os brasileiros, para a vida de todo mundo, todo ser humano em toda a face dessa terra, aonde ele estiver. Aleluia, é o propósito de Deus, é a salvação, aleluia, mas cabe a nós querer ou não, aceitar ou não aceitar. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca disse: você não quer aceitar, não aceite, não. Sempre o Senhor Jesus Cristo disse: aceite, entrai pelo caminho estreito. Jesus Cristo disse, ele mandou entrar pelo caminho estreito, aleluia. Então nós vemos que a ordem de Deus é sempre a ordem da obediência, é o propósito do nosso Deus, aleluia. Essa parte aqui que eu vou ler agora, foi a parte que eu falei lá na rádio hoje. Quem esteve ouvindo, ouviu, aleluia. Existem os benefícios que nós temos de receber o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, aleluia. Nós perguntamos: aceita o Senhor Jesus Cristo? Mas a Bíblia Sagrada diz que quando nós recebemos a Ele, aí nós temos o direito de sermos feitos filho de Deus. Então, um dos benefícios que nós temos ao aceitar o Senhor Jesus Cristo já nesta terra, mas também depois na eternidade, o perdão dos nossos pecados através do nosso arrependimento. Antes do arrependimento, depois do perdão do pecado. Também temos a paz com Deus. Paz neste mundo sem paz, nesse mundo aflito, é que nós estamos vivendo paz com Deus, aleluia. A habitação do Espírito Santo em nossa vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Nova identidade como filho de Deus, redenção, a remoção e a separação, a remoção da separação entre o homem e Deus causado pelo pecado. A Bíblia Sagrada nos diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Entre nós e Deus existe uma grande barreira que se chama pecado, mas ao nós aceitar o Senhor Jesus Cristo, esta barreira cai por terra, esse muro de separação cai por terra, não mais existe, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos são, aleluia, as bênçãos do Senhor no momento que nós aceitarmos a Ele, que nós entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a vida eterna que o Senhor tem para nos dar. A vida eterna é a salvação da morte espiritual. A vida eterna é a salvação da morte espiritual. Existe a primeira morte, que é a morte do nosso corpo, mas pode existir também a morte espiritual. Existe a morte do nosso corpo, mas aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Aí ele não morre pela segunda vez. A Bíblia Sagrada nos fala sobre a primeira morte e sobre a segunda morte, aleluia. Mas então nós vemos que a primeira morte todos nós temos que passar, não podemos escolher, a não ser que venha um arrebatamento antes disso, aleluia. Mas nós sabemos que a segunda morte, ela vem a ser opcional. Nós vamos para o inferno ou vamos para o céu, depende da nossa opção. Então essa aí depende de nós. Então nós sabemos que a salvação, ela não é assim automática. Não, Deus me salvou uma vez, eu sou salvo para sempre, não preciso fazer mais nada. Não, aleluia. Nós temos que continuar dia após dia, perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Irmão Cristiano, para nós encerrar, Apocalipse capítulo 19 e o 7 em diante, aleluia, aonde
o propósito de Deus, para onde Ele quer nos levar para os céus, porque o dia do arrebatamento virá antes, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados para encontrar com o Senhor, aleluia, lá nos céus. Então antes, aleluia, de nós estarmos lá nos céus, o grande arrebatamento, aleluia, nos diz assim, após, aleluia, esses versículos, nós estaremos já orando por todos, aleluia, e que o propósito de Deus venha se cumprir em nossa vida, aleluia. 19 e 7, Apocalipse 19 e 7. Alegrando-nos e exultamos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Próximo. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados são os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse mais ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Próximo. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou teu conservo, aleluia, e de teus irmãos, e que tens testemunho de Jesus. Adora, pois, a Deus, pois o testemunho de Jesus tem o espírito de profecia. Então ali estava o anjo falando, entregando, aleluia, esta mensagem ali para o apóstolo João, que ele nos escreveu ali no livro de Apocalipse, lá nos céus, onde a Bíblia Sagrada nos diz, é o propósito de Deus nós morar lá para toda a eternidade, onde não haverá o que existe nessa terra, neste mundo, nessa vida, lá nos céus não existirá muitas coisas. A Bíblia Sagrada diz que lá não precisará de sol, pois a luz será a face do Cordeiro, aleluia. Lá diz que os muros serão de jaspe, de ouro, de cristal, pedras preciosas para todo lado, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eternidade é o plano de Deus, é o propósito de Deus, e que venha se cumprir na minha vida, e que venha cumprir-se na vida de todos os irmãos, que nós estejamos lá nos céus, daqui mais 100 anos e diante, 200, aleluia, e todos nós possamos nos encontrar lá nos céus, que o propósito de Deus tenha sido atingido na nossa vida, aleluia. Versículo muito maravilhoso aquele que o irmão falou: é tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, aleluia. Então nós sabemos que todo cristão, nenhum pode dizer eu não tenho o que fazer na igreja, na obra do Senhor. Todos têm o que fazer. A Bíblia Sagrada nos diz que a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, aleluia, aleluia. Então não é somente os obreiros aqui, é toda a igreja dos 200, aleluia. Nós temos a obrigação, nós temos, vamos dizer assim, a obrigação que Deus falou, nós temos que cumprir, ou somos incrédulos, aleluia. Então nós sabemos que todos devemos sair, falar a palavra do Senhor. Há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. O irmão Jefferson falou na última vez que ele pregou aqui, que a única coisa que foge desta regra é ir pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, aí foge. Então não tem tempo. Aonde se abrir a porta da oportunidade, nós temos ali que falar a palavra do Senhor, amém? Então seria isso. Nós falamos sobre o propósito de Deus e vamos permitir que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Convido a igreja para colocar em pé, aleluia. Estaremos orando. Nós estamos perguntando se alguém ainda não aceitou, ainda não recebeu